Sobre esta maravilha da modernidade, que é o aplicativo Pão de Judá, que você pode baixar aí na Play Store ou na Apple Store. Você baixa o aplicativo totalmente gratuito, tanto para instalar como para usar, ok? E ó, consome um pouquinho de internet, que é uma facilidade. Agora, o conteúdo, Gê, quanta coisa boa. O conteúdo é maravilhoso, né, irmãos? Eu tenho tido, assim, várias experiências pessoais, né, minhas, né, de eu fazer uso do aplicativo, né? Eu louvo o Senhor por essa ferramenta que ele nos deu para todos nós, né? Tá ali, é só baixar, é gratuito, né? E nas horas de dificuldade, né, ele é uma ferramenta essencial, né? Às vezes eu às vezes em situações que eu não sabia o que fazer, né? Angustiado, amargurado, triste, né? E aí o que eu faço sem assim, nenhuma inspiração para fazer uma oração, né? De repente tu ir no banheiro ali, tá com o telefone e pegar e abrir o aplicativo e o Senhor te manda para aquela oração, né? E eu tive, desde o início, né, que eu cheguei na vida da igreja, né, o Senhor trabalha muito em mim na área da rejeição e da amargura, né, para me limpar, para me curar, né? E então, seguidamente, né, eu tinha problemas assim de andar irado, amargurado, triste, né, com rejeição, né? E um dia, para minha surpresa, eu abri o aplicativo e tinha uma oração específica para amargura, né? E eu comecei a fazer aquela oração, não somente aquela, como outras também, né? Ali, são ferramentas que a gente tem, assim, e tanto para a gente, né? Quanto para indicar para outras pessoas. Vem pessoas no nosso círculo de amigos, de familiares, enfim, né? Que nos relatam uma situação, tô com isso, tô com aquilo, né? E a gente não sabe o que, a gente quer ajudar e não sabe, né? Então eu envio, vou lá, oro ao Senhor, o que eu poderia, às vezes, já cheguei até a perguntar para o irmão Sérgio, né? Eu tinha o caso de um amigo meu que estava na cadeia. E ele de lá conseguiu, né, se comunicar comigo e dizer que ele estava passando por tal e tal problema, né? Aí eu compartilhei com o irmão Sérgio disse, me deu a direção de qual oração enviar para ele. E eu enviei a oração para ele, né? E ele obteve vitórias, né? E assim as pessoas chegam pra gente, né? Eu tive uma experiência que a gente chegou na casa de uma jovem, né, que estava com depressão, né? E eu tive dificuldade de orar e buscar uma palavra ali para orar com aquela família, tava eu e a Elisama, né? E de repente, quando eu cheguei em casa, o Senhor me disse assim: por que tu não foi para o aplicativo? Ele tem a oração para se livrar da depressão, né? Então eu comecei a fazer uso, porque a gente... Não adianta só ter no meu telefone, né? Eu tenho que usar para mim, tenho que usar para outras pessoas e nas oportunidades que Deus nos dá de falar, de pregar, de orar com as pessoas, a gente aplicar aquelas orações, né? Então um outro quadro, né, que nos chamaram, eu e o irmão Marcelo, né, pra gente orar na casa de um irmão, que a esposa estava com depressão, né? Quando eu cheguei lá, a esposa e o marido nos receberam, ela chorando, né, em lágrimas e tal, e a gente compartilhou da palavra e vai, no final, né, eu fui para o aplicativo e abri a oração, né, da Livre-se da Depressão, ali, eu acho que é, se não me engano, o nome da oração, e a gente fez com ela, foi maravilhoso, assim, a alegria que ela sentiu, e a gente, quando saiu, aquela mulher que, quando nos recebeu chorando, já estava sorrindo e compartilhando conosco, né, ali uma coisa bem rápida, né, e tem uma coisa interessante também, né, que eu tenho uma amiga minha que eu nem conheço, né, que ela é lá do Paraguai, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, né? E através de um grupo, do tempo que eu estava em São Paulo, num grupo de WhatsApp, né? E ficou aquela amizade, né? Em seguida ela me pede oração e eu, que oração que eu vou mandar? Manda o aplicativo, né? E aí eu vou lá no aplicativo, nas ferramentas lá, né? Eu passo para espanhol, né? E já envio ela em espanhol lá para ela, porque ela é do Paraguai, né? Então é muito interessante, é uma ferramenta, né? E a gente precisa usar, não adianta eu só falar dele, eu tenho que usar, aplicar, né? Às vezes pela manhã ou pela madrugada mesmo, né? Às vezes eu não tenho inspiração para orar, eu vou nas orações lá em áudio, né? Então eu ouço 1, 2 ou 3 orações e ali eu engreno e entro no espírito e aí a coisa flui, né? Então, essa é uma dica muito interessante que eu deixo para todo mundo, né? Que baixe no seu celular quem não tem, né? E também indiquem para as pessoas, baixem para as pessoas, né? E façam as orações com as pessoas, né? Então, é muito, muito interessante, muito maravilhoso, né? Essa ferramenta que o Senhor nos deu, né? Eu queria comentar assim,
como eu tenho me suprido agora, né? Que é o pão de Judá. Porque, às vezes, eu ligo a TV, na TV aberta ou na rádio. Então, o pão de Judá, assim, eu ligo o computador e deixo lá, né? Então, enquanto eu faço, às vezes, as minhas tarefas, enquanto eu cuido da minha filha, enquanto eu faço almoço, enquanto eu cuido da casa, eu tenho oportunidade de estar recebendo. Às vezes, eu não estou ali ouvindo, assim, com atenção aquilo que está sendo ministrado. Isso. Mas o meu íntimo está recebendo, né? Então, não tenho deixado de receber o alimento por causa do pão de Judá. Então, que ferramenta, assim, né, irmão? E tem 2 programas da TV aberta que eu queria comentar, assim, que um é o Janela do Céu, que são, né, os testemunhos, que aquilo nos fortalece, assim, né? E nos faz ver que os testemunhos dos irmãos, assim, aquilo ali dá um suprimento para a gente, né? Porque às vezes nos renova, nos faz ver, assim, como o Senhor cuida de cada um de nós, né? E que tudo aquilo que Ele tem trazido para a minha vida não é um jugo, como a gente comentou antes, né? Mas aquilo é uma bênção. E o outro programa é o de Bem com o Pão, né? Porque através das experiências dos irmãos com os materiais, aquilo ali também traz um renovo. Então, me lembro, assim, do testemunho de uma irmã que casualmente dá com a vida, né, que o Senhor me proporciona hoje, que é da irmã Milene, né, Carlotto, esposa lá do presbítero de Sapucaia, né, que ela compartilhou, né, sobre a dificuldade da alimentação e como ela tinha feito, né, que muitas vezes, enquanto ela dava mamar, ela estava ali com o aplicativo na mão, podendo acessar o Pão de Judá para se alimentar. Porque outro momento não dá, né? Então, eu lembrei do testemunho dela aqui no De Bem com o Pão, quando eu vim viver essa experiência. Então, o alimento que eu tenho recebido através do Pão de Judá tem me suprido nessa fase da minha vida. Muito legal. Então, tá aí a programação, que você tem uma vasta programação através do site Pão de Judá. Programação 24 horas, censura livre para todas as idades. Está lá muita edificação, muita alegria, muito entretenimento. Que é melhor coisa do que passar um tempo com Jesus, se divertindo? Está lá o site Pão de Judá. Acesse agora tvmenorá.com.br. Aperfeiçoamento dos santos, né? O irmão ainda estava lá em Cachoeira quando essa ministração começou, né? E eu acredito assim que para muitos tem sido isso um esmiuçar daquilo que faltava, né? Como ficou para mim essa mensagem que 2018 era o ano da decisão, a gente fica especulando agora no que será 2019. Porque se esse foi o ano da decisão, já tem que ter decidido. 2019 vai ser o ano da apuração. Então, quem se inclinou e quem não se inclinou. Quem decidiu e quem não decidiu. Porque não tem uma... Vai ser a segunda decisão, mais um tempo. Me parece que fechou um ciclo, né? E justamente essa mensagem do aperfeiçoamento dos santos vem para fazer assim aquele lustre final para os que estão se inclinando, né? Amém. Realmente, irmão, foi uma oportunidade assim ímpar de participar, mas eu quero falar algo assim para os irmãos que acompanham, que Deus dá em igual medida para todos que assistem, porque no reino não existe ninguém especial. Então estar presente é simplesmente uma questão de ocasião e não de diferencial que os irmãos que estão lá agora também carregam em si. Mas aquilo que quem assiste de casa, agora eu estou assistindo também, recebe, é a mesma coisa que os irmãos recebem lá. E tem uma mensagem que é a número 3. Todas assim são bem poderosas, né, irmão? Assim, mas eu vejo que a número 3 foi uma que trabalhou muito em mim, porque ela trata da questão da unção. E essa é uma coisa que, irmão, sempre me chamou a atenção, sabe? Tu pega assim, vaso A, vai para tal lugar fazer um trabalho. Saiu, não sobrou nada. Vaso B, vai para tal lugar, faz o mesmo trabalho. Saiu, ficou um monte de coisa frutificando.
Aí eu começo a analisar isso no meu próprio histórico. As cidades que eu passei, as coisas que foram feitas, o que ficou, o que permaneceu, o que até hoje está lá dando fruto. Tu entende? E essa mensagem, ela respondeu isso, e também respondeu uma questão muito importante, que é como auxiliar os irmãos maduros na fé a saírem dos problemas que eles enfrentam. Porque essa maturidade, que a gente usa essa expressão por causa do tempo, né? Mas às vezes não é, mas é por causa do tempo de igreja, tem os problemas, as dificuldades, se livrar dos enganos, enfim, dos sofismas que a gente carrega. E essa mensagem, ela tem uma chave assim, muito especial para a gente ser uma bênção na vida dos nossos irmãos, uma bênção nos lugares onde Deus nos envia, que é a questão da unção. Porque quando eu prego um versículo bíblico para uma pessoa que enfrenta um problema e aquela pessoa já conhece aquele versículo, aquela mensagem mostra que eu estou apenas recitando a palavra para a pessoa. E a mensagem falava que aquilo ali significava soltar os pés, mas que quando a pessoa ministrava a palavra com unção, era ter os pés e as mãos soltos, era ter a salvação judicial, que era cortar as correntes dos pés, e era ter a salvação orgânica da nossa alma, que significa soltar as correntes das mãos para produzir para Deus. Então o irmão falava que eu pego o mesmo versículo, mas quando eu estou totalmente consagrado e o Senhor flui através de mim com autoridade, aquela pessoa recebe aquela palavra, ela é impactada e ela é liberta. Mas, irmão, isso é a chave do sucesso espiritual, do crescimento das igrejas em toda parte, dos grupos familiares em toda parte, da implantação de igrejas na cidade onde ela não existe ainda. E essa é a chave, que é a palavra liberada com a unção. Então, é aquela semente que é colocada na terra, mas essa terra tem um índice de acidez muito alto. Então, vai a palavra, e aí vai o calcário, que faz o equilíbrio do pH do solo, e já vai uma umidadezinha assim para poder fazer a semente germinar. Daqui a pouco, quando aquela planta cresce, ela derruba as folhas, e ela mesma passa a gerar o adubo para as suas raízes, né? E aí, daqui a pouco, tem uma floresta. Então, essa mensagem foi uma das que mais me impactou, assim, porque eu vejo que eu posso ser um atrapalho na vida dos meus irmãos, mas ali me deu uma chave para mim ser uma bênção na vida das pessoas, e tudo através da consagração. É o que depende, né? A nossa inclinação, o nosso buscar, para que o Senhor consiga ser expresso através de nossas vidas. E assim a gente consiga ver os frutos sendo produzidos, né? Daquilo que está sendo feito através também de nós, né? A gente conseguir dar essa permeabilidade para o Senhor, né? Como eu disse, já disse aqui o irmão Heriberto, né? O Senhor não faz... Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. É 9h01 e o programa Vento Sul, nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, né? Quadro Tema Central, participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento sobre a dica da semana, auxiliando com idoneidade, né? Um excelente seminário aí com 4 mensagens, onde basicamente fala muito sobre a questão da relação doméstica, né? Marido, esposa, filhos, relação espiritual, Cristo, marido, a igreja, a esposa, família celestial, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e relacionando aqui com a nossa vida aqui na terra como servo de Deus. E você que está acompanhando a gente pelo Facebook, bom dia para você, seja muito bem-vindo, fique muito bem à vontade, lembrando que você pode ser
um compartilhador, né? Enviando esse link que você recebeu aí do programa para todos os teus contatos, tanto do Facebook como também do WhatsApp. Muitas pessoas estão aguardando aí, né, este link para poder participar da programação. Com certeza o assunto abordado hoje é um assunto que veio bem ao encontro da nossa grande necessidade nesses momentos de estar nos ajustando a nossa vida do lar, né, para que possamos aí, como família, prestar um serviço aí na sua comunidade, né? Então, você que está aí com a gente, né, Adriana Franco, Adeline Monges, Mari Denner Soares Lopes, Ana Paula Siqueira Fernandes, Jussara, João de Paula, Ita Vicente, Adriana Franco, né? Que legal, é compartilhador aí, ganhou esse selo, né? Está praticando o ICCC, isso aí. Grande abraço aí, Deus abençoe. Marcelo Duarte, Cláudia Caetano, Conceição Almeida, Silvana Ferreira, Marcelo Duarte, Sônia Maria do Rosário, Joel Matheus Rose Cléria, Silveira, também compartilhador. É isso aí. Vamos seguir esse exemplo, gente. Vamos fomentar as programações da Rádio TV Menorá, né? O ministro sempre está pedindo aí para que a gente possa fazer um trabalho de divulgação. E esse é o momento, né? Na hora das programações ao vivo, que legal você receber um link, recebendo um convite para você participar de um programa ao vivo. Olha só que legal, né? Não é uma reprise, não é algo que já está gravado há tempo lá, não, é ao vivo, né? Dando uma oportunidade da pessoa, inclusive, interagir, né? Que legal. Elisângela Fortes, Eliana Machado aí, Silvana Ferreira, e na sequência muitas pessoas vão compartilhando e entrando também na programação. Bom dia, Neuza. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes que já estão aí nos acompanhando, né, nessa maravilhosa programação que nós temos, que é a TV Menorá, a Rádio TV Menorá. Que legal, né, Neuza? E falando um pouquinho sobre esse preâmbulo desse assunto que vamos falar nessa manhã, né? Que assunto, assim, que veio bem nos momentos que nós precisamos aí rever pontos importantes aí da nossa relação com Cristo, né? Porque a gente pensa assim, porque está na casa do Senhor, né? Estamos aí nos alimentando, né? Entre aspas, né? Porque se alimentar de Cristo é viver também por Cristo, né? E às vezes a gente está assim, acessando, né? E divulgando, mas tem pontos aí que nós precisamos rever. E esse seminário, essas 4 mensagens, trouxe essa luz, né, Neuza? É verdade, foi bem pertinente assim, para esse momento que a gente está vivendo, né? São momentos assim que torna bastante para nossa mente aquela frase lá do padrão divino para a família, que hoje está embutido ali no Esposo e Modelação, que é nunca nos formaremos no comer. Então, a gente precisa revisar. A autoridade e submissão é um assunto inesgotável. Sempre existe aquilo que nós precisamos conhecer. Até numa das mensagens, o ministro dizia, né, que a gente não sabe tudo de Deus. Nós não conhecemos ainda particularidades de Deus, até porque Ele não nos mostrou, não nos revelou. Então, isso deixa claro para nós que Deus está deixando um caminho para a gente poder seguir, para a gente bater na porta, para a gente se interessar, para buscar saber mais dessa natureza, dessa autoridade que é tão perfeita como Deus, né? Que ainda assim Ele não é um caudilho, não é um impositor, né? Que nos impõe essa verdade. Na verdade, Ele expõe essa verdade e espera que a gente venha aderir àquilo voluntariamente, né? Assim como em casa também, a mulher, quando ela quer aderir a essa autoridade, a posição de submissão não tem nada a ver com aquilo que o mundo nos ensina, com aquilo que as pessoas opinam. Não existe nada a ver com essa posição natural, com essa condição natural. E isso é muito importante, a gente tomar conhecimento como Deus enxerga uma autoridade, como Deus enxerga uma posição de submissão. Verdade, né? E você que está acompanhando a gente aí pelo nosso aplicativo Pão de Judá, né? Você fique muito bem à vontade para fazer um translado aí, né, para o Facebook, né? Muitas pessoas aí podem estar interagindo com a gente e pode estar nos auxiliando nesse momento aí desse quadro, né? Perguntas e respostas com o ministro da palavra. Recebemos várias perguntas aqui a respeito desse assunto e você com certeza vai tirar suas dúvidas e pode também nos ajudar a tirar dúvida de outras pessoas. Gente, você que está na 102,7 FM Rádio Interativa, grande abraço para você
Que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? E que esse dia seja um dia muito especial para todos nós aí, com a participação do Ministro da Palavra, e que possamos ser enriquecidos aí pela unção do Espírito Santo, né? 9h07, o programa Vento Sul vai para o intervalo comercial e já na sequência aí nós vamos compartilhando aí sobre esse assunto. A melhor programação da web você encontra aqui. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação
Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Santo tu és, Senhor Jesus. O Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Momento Vento Sul. E no Momento Vento Sul de hoje, trazemos para você esse material maravilhoso, que é o CD A Injustiça da Parte de Deus. Também está em livro, download. E você pode, lá na página 7, acompanhar essa frase do Momento Vento Sul de hoje. Você sabia? Como homens naturais, nós jamais enxergaremos as carências do nosso coração. Através da palavra do Senhor, podemos não somente enxergar, mas também ser livres do espírito da rejeição. E isso sem utilizar nenhuma tentativa de nos autossaciar de uma forma egoísta e carente. Esse material, o livro A Injustiça da Parte de Deus, você encontra ele na nossa loja virtual, editoraventosul.com.br. Seu Momento Vento Sul fica por aqui. Momento Vento Sul. Tu és a videira verdadeira.
9 horas e 18 minutos e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com a participação do ministro da Palavra, nosso apóstolo, líder espiritual, Sérgio Roberto Alves. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Neuza. Bom dia a todos os ouvintes aí das rádios FMs que estão conectadas aí com o programa Vento Sul, aí pela TV Menorá. Que Deus esteja nos abençoando ricamente no dia de hoje, né? Que legal, ministro. Muito obrigado aí pela sua participação, né? A participação do ministro na segunda-feira no quadro Tema Central sempre tem trazido para nós assim uma direção, né, para tudo aquilo que Deus vai trazer ao nosso coração durante a semana. E como pauta, né, desse quadro de hoje, estaremos falando sobre aquele seminário que foi trazido pelo Espírito em 4 ministrações, né? Foram apenas 4 ministrações, mas com uma substância, né? Um teor, assim, um conteúdo que veio bem a calhar nos momentos em que estamos passando, né? Confinados, né? Marido, esposa e filhos dentro de casa, e muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Mas agora é a hora de estar ruminando de assuntos como esse, né? Falando sobre o auxílio idôneo. E eu queria já deixar o ministro trazer uma introdução para que nossos ouvintes possam acertar os ponteiros do relógio, né? O que quer dizer auxiliadora idônea, ministro? Para explicar isso, nós precisamos nos recordar de fatos que aconteceram aqui na Terra. Quando Deus criou Adão, era o primeiro Cristo. Então a verdade era natural e espiritual. Mas Deus estava usando uma história natural para ilustrar a história espiritual. Porque nós vivemos essas duas histórias. Estamos inseridos nessas duas histórias. O nosso mundo ele está em intersecção natural e espiritual. Mas somos oficialmente espirituais hoje, por causa da regeneração. Então, quando Deus fez Adão, tipificava Cristo. Né? Em Gênesis 2,18 ele diz, não é bom que o homem esteja só. Ele está se sentindo sem sentido na vida. Ele não tem alguém para se comunicar, não tem alguém para conversar, não tem alguém para fazer o trabalho junto com ele. E não achava nenhum ser criado por Deus que desse. Ele olhou para a girafa, achava muito alta. Né? Olhou para o leão, tinha umas garras muito violentas. Né? Então, não é bom que o homem esteja só, o Senhor falou. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, então, um auxiliador idônea. Para que... Qual a origem de um auxiliador idôneo? É algo que sai de dentro do próprio homem. Então, o que sai de dentro do próprio homem vai ser amado pelo homem, porque é parte dele. Tá? Ninguém vai odiar a sua própria carne. Verdade. Né? Então, o Senhor tirou lá osso e carne e fez a mulher a submissão para completar a autoridade que estava na terra. Né? Então ali, os dois então passaram a ter vida comum, de alma, de corpo e de espírito. Né? Então, a mulher foi criada para resolver um problema do homem. E saiu do próprio homem e é do próprio homem. Agora, quando as verdades chegam a uma comunidade, a uma civilização como nesta geração, se você fala isso, eles acham isso. As irmãs acham um absurdo isso. Né? Agora, o que adianta achar absurdo ou não achar absurdo, eu pergunto. Se nós somos sábios e inteligentes, a gente vai aceitar o que Deus está falando para receber as bênçãos que Deus tem prometido para cada um, para o homem e para a mulher. Em hipótese alguma, Deus disse que a mulher é inferior e está numa posição de degradação, de inferioridade. Ele não disse isso. Ele disse que eu vou fazer um auxiliador idôneo. Não, eu não vou fazer um
o Adão de novo, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. Porque quando Deus criou o espírito do homem na eternidade passada, ele criou macho e fêmea, já com este propósito. Então, quando o corpo da Eva estava pronto, Deus botou o espírito da fêmea ali para dentro. E todas as mulheres que nascem é o espírito da fêmea que nasce ali. Então tem macho e tem fêmea. E para haver união entre entre homens, tem que ser macho e fêmea. Não pode ter união de dois machos e duas fêmeas. Entende? Senão sai completamente, descaracteriza a verdade e a realidade do Espírito de Deus e da verdade de Deus. Nunca vai dar certo o que fizer fora dos padrões. Né? Então agora, Deus disse assim, agora a autoridade tem submissão. O que é de submissão? Tem companhia, tem auxílio. Submissão é estar debaixo da missão que o homem tem diante de Deus, que a mulher tem diante do homem. Os dois juntos se completam e agradam a Deus. Se a mulher quer agir independente do homem, está independente de Deus. Portanto, fica vulnerável e fica privada da graça de Deus. Então, por isso que tem esses movimentos hoje, assim, que querem, através de forças comunitárias e de lobbies e de associação e de grupo filosófico, com filosofias de que a valorização disso, a valorização daquilo, a degradação daquilo, entende? Porque eles, para tentar subornar sua consciência de que estão errados. Porque quando Deus faz uma coisa, ele faz perfeita. E se a coisa feita por Deus está fora do propósito, sempre vai ser insaciável o coração delas. Não tem como Deus suprir. Porque estão fora da posição original de propósito. O propósito da mulher é um, o propósito do homem é outro, e o propósito de Deus com tudo isso é outro. Então, cada peça tem que funcionar dentro das suas prerrogativas de Deus, que Deus determinou. Amém, ministro. Em cima dessa colocação que o ministro trouxe uma lembrança aí a respeito da auxiliadora idônea ter sido extraída do interior do homem. É certo eu entender que a unção interior é esse auxílio idôneo, tendo em vista que na antiga aliança essa unção não existia porque não havia habitação do Espírito Santo. Então o homem tinha um auxílio aqui fora, da letra, da palavra. Mas mesmo assim pode haver interpretações diferentes daquilo que Deus desejaria quando eu só tenho a palavra, a letra. Mas quando veio o Espírito Santo para dentro de nós, e aí então surgiu a unção interior. Eu posso entender que a unção interior é esse auxílio idôneo que nunca erra, ministro? Olha, não vejo bem assim, dessa forma, né? Eu sinto assim que Deus fez uma versão diferente do homem para a auxiliadora idônea. Sim. Fez uma mulher. Por isso que ele não chamou de homem. Porque o homem é comum o homem é espírito, quer dizer. Sim. A palavra homem, se você vai dissecar ela, você vai chegar que é um espírito. Agora, o espírito foi feito por Deus em duas, macho e fêmea. Está bem escrito isso no capítulo 1. Está bem claro. Sim. O que a gente precisa entender é que a mulher, o homem, foi feito por causa de Deus. Para representar Deus na terra. Certo? Sim. A mulher foi feita por causa do homem. Concorda comigo? Se você Sim. tem uma leitura ali, você vai entender que a razão pela qual a mulher foi feita foi por causa do homem. E saiu do homem. E veio do homem. E Deus fez. Deus não desceu na terra para fazer o mesmo procedimento que fez o homem. Ele tirou de dentro do homem a mulher. Para que houvesse essa comunhão eterna, como Cristo e a igreja. Tudo tipifica Cristo e a igreja. Porque o casamento natural, ele se desfaz quando a glória chega. Quando tem óbito, já não estão mais casados.
Sim. Tá? Tá certo. Neuza. Amém. Ministro, qual a solução do Espírito Santo para fazer dos casamentos uma extensão do governo divino? Ah, sim. A família foi feita para Deus cumprir o propósito dele na terra. Então, Deus precisava multiplicar o número de filhos na terra. Tinha que ter a família. Né? Deus precisava que esses filhos fossem ensinados no caminho do Senhor. Precisava da família. Deus precisa fazer a terra ficar parecida com o céu, semelhante ao céu. Precisa da família. Então, para conversão de almas, gerar e cuidar, precisa da família. Então, na verdade, essa unidade, que chama-se família, que é uma instituição divina, trabalha só para Deus cumprir o seu propósito. Se uma família não está trabalhando para Deus cumprir o seu propósito, ela está fora do propósito. Por isso que Deus tem que salvar pessoas, e escolher pessoas, e às vezes não escolhe o pai da pessoa, às vezes escolhe a mãe da pessoa, às vezes não escolhe o pai da pessoa, e não escolhe o filho da pessoa, porque elas não querem. Sim. Porque a escolha sempre é feita naqueles que querem. Porque Deus vê antes de escolher quem quer ele e quem não quer. Né? Pela sua onisciência, ele classifica muito bem isso de uma forma sobrenatural e que nós nem tocamos isso. Né? Tá certo. Ministro, ontem no culto mundial, o ministro trouxe em evidência também sobre esse assunto, a questão de auxílio idôneo. E aí o ministro falou que a auxiliadora idônea tem uma função de influenciar a autoridade a fazer o que Deus quer, né? Essa foi a frase que o ministro falou, que a auxiliadora idônea, ela tem uma função de auxiliar a autoridade a fazer aquilo que Deus quer. Isso. E a pergunta é essa: como saber se eu, como auxiliadora, estou influenciando o meu marido ou estou manipulando o meu marido a fazer o que eu acho que Deus quer? O que Deus quer que o marido faça? Que ele sustente a família, naturalmente, primeiro. Sustente a família, cuide da educação, da proteção, do amor, sustente de subsistência a família. Isso naturalmente. O que Deus quer que o homem faça espiritualmente? Que ele seja o cabeça para levar a cultura divina para dentro da cabeça dos membros da família. Quer dizer, educar as pessoas pelo Senhor na família. Então, ele tem duas tarefas básicas. Tá? Agora, dentro da individualidade, o que Deus quer? Consagração, gerar e cuidar. É isso que Deus quer. Tu resumiu tudo aí. Isso aqui está tudo resumido, o que Deus quer com a família e que Deus quer com a mulher. Então, se o homem está comissionado a gerar e cuidar, se o homem vai ter filhos, se o homem vai precisar de infraestrutura para poder sair, para trabalhar, quando chegar a ter as coisas prontas, a mulher vai auxiliar ele na tarefa da subsistência. Né? Não é porque ela não está lá na rua ganhando que ela é inferior. Não, ela está completando originalmente o plano que Deus tem. Agora, se o orçamento hoje é muito comum as mulheres trabalhar, mas não pode descuidar das tarefas básicas determinadas por Deus. Né? Então tem que ter alguém que faça a casa ter a organização e o andamento funcional. Né? Isso não cabe ao homem, não é uma tarefa exclusiva do homem. Né? Tá certo. Deus. Amém. Na primeira mensagem, o ministro falou que precisamos entender a origem da vontade de Deus. E aí surgiu uma frase, que a igreja precisa conhecer 3 coisas: teoria, realidade e verdade. Tem como o ministro esclarecer mais essa questão aqui? Tem. O que é a teoria? É a letra. Né? A letra não é para ficar só na letra. A letra existe para gerar outra coisa. Para gerar mudança de princípios na minha cabeça. Certo? E
quando essa mudança ocorre, aparece a realidade da letra, que é Cristo. É um processo que está se desenvolvendo em todos do corpo de Cristo nesse momento. Em todos está acontecendo essa transformação. O que está acontecendo? Nós estamos pegando a letra e através da letra Deus vai iluminar, pela sua habitação vai iluminar nossa mente, aderir os conceitos de Deus para vivermos. E quando vivermos, o reino dos céus aparece, que vai ser no milênio da paz. Tá certo. Amém. Ministro, na primeira ministração, o ministro já começa com uma oração, né? Me parece que o Espírito assim tomou o ambiente e levantou um clamor, né? Um rogo, né? Pedidos assim, foi realmente uma verdadeira batalha espiritual. Mas para esse assunto requer muita oração, né? E nessa introdução ali que o ministro fez assim com oração, né? Nessa primeira mensagem, me parece assim que Deus está trazendo uma reflexão sobre a questão da importância da oração, né? E eu queria que o ministro falasse um pouquinho para nós assim, o que é uma oração eficaz? Como é uma oração eficaz? Como eu posso fazer uma oração eficaz? Tendo em vista que hoje, 30 anos se passou, 3 décadas aí, e muitos chegaram no início, outros foram inseridos na sequência, alguns são novinhos, mas o Ministério da Palavra nunca nos deixou sem alimento. Então nós temos bastante comida e bastante palavra, bastante ensino, bastante sã doutrina. Mas me parece que está faltando um pouco assim clamar aquilo que já recebemos, né, através do Ministério da Palavra em oração. O que é uma oração eficaz, ministro? Oração eficaz é aquela que a nossa alma, unida com a vida e o Espírito dentro de nós, né? Então o Espírito entra com suas petições, com suas palavras, e eu auxilio para verbalizar os sentimentos do Espírito a Deus. Olha só. Essa é a oração eficaz. Então tá aí. Então, minha tarefa não é criar palavras, nem inventar palavras, mas ouvir o sentimento do Espírito e a vontade do Espírito e falar o que Ele quer. Olha só. Eu sou um auxiliador idôneo de Deus, você também. Então tá aí a dica aí, né? Uma oração eficaz é verbalizar a vontade de Deus. Para me submeter ao Senhor, e estou feliz. Glória a Deus. Amém. Amém. Deusinho. Ministro, as sentenças que Deus decretou em Gênesis 3,14 para a serpente, Gênesis 3,16 para a mulher e Gênesis 3,17 para Adão e para a terra, são eternas ou tem alguma duração? Não são eternas, né? Isso tem consumação. Obviamente, Deus vai fazer a obra e vai consumar, né? O que é eterno para nós é a glória, só. E lá sempre vai ter o amor. Amém. No início, né, o ministro traz assim na primeira mensagem um paralelo, né, a família celestial, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e traz também o paralelo com o marido, a esposa e os filhos. E a pergunta é, ministro, sabemos que cada parte desse Deus triuno tem uma função. E eu gostaria que o ministro trouxesse qual é a função, né, do marido, da esposa e dos filhos nesta esfera de atuação. É uma correlação, assim, para a gente entender, né? O marido representa, né, ali Deus, né? O marido representa Deus dentro da família. A mulher, o Espírito Santo, e os filhos de Jesus, né? Então, é uma semelhança e uma imagem, uma semelhança da Trindade Divina, que também é uma família. E os anjos, muitas vezes perguntam, os anjos que estão no céu, os mensageiros, os querubins, estão incluídos no Filho, na Trindade Divina também. São criaturas de Deus, né? Então, na terra, marido, mulher representam Deus Pai, Deus Espírito Santo,
E os filhos vão representar Jesus na Trindade, né, aqui na família. Então a submissão é algo que, o auxílio idôneo é algo que não pode ser trocado. Se você é esposa, não pode trocar. Eu digo, não, o meu marido, fazer um acordo com o meu marido, ele vai ser meu auxiliador idôneo e eu vou ser a autoridade da casa. Aquela casa vai ficar cheia de brechas, vai ficar vulnerável para o mundo espiritual, vai ficar distanciamento contínuo de Deus, né? Mesmo que seja um cristão, isso vai gerar uma série de problemas, né? E as pessoas não têm noção dos problemas que podem ocorrer para ela mesma, se isso for negligenciado quanto à obediência, né? Sabe o que é uma pessoa fora de propósito? Talvez eu vá chocar. Quando os anjos que saíram com Lúcifer do céu, eles não saíram do propósito que viraram. Então, uma pessoa fora do propósito está em maus lençóis aí. É por isso que você vê esse assalto, estupro, matança de inocentes, sacrifícios humanos. Tu está vendo tudo isso na Terra. Isso aí não é coisa de homem natural. Isso aí é coisa de demônio, que toma homens para fazer. Sim. É coisa de anjo caído que está fazendo aquilo ali. Então a Terra está cheia da imundícia de Satanás e da maldade dele. Por causa disso que eu estou falando. Porque as pessoas estão fora do propósito. Sim. Então aí aquela pessoa fica com sua alma completamente vulnerável, a coisa ruim entra e toma conta. Quem está fora do propósito quebrou aliança com Deus. E é por esse motivo, né, ministro, que às vezes a pessoa está dentro da igreja, né, e até está realizando algumas coisas para Deus, mas fora do propósito, fora da posição, Deus não consegue abençoar aquela vida, não consegue prosperar aquela vida. Porque estar fora do propósito, a Bíblia diz em Judas, se eu não me engano, né, que são demônios, né, são espíritos malignos, são anjos caídos, né? Como é que Deus vai abençoar, né, ministro? Bem assim, a gente tem que fazer uma pequena observação. Nunca um homem vai ser um demônio, entende? Um homem vai ser um homem sempre. Mas o que comanda ele pode ser demônios. Sim. A gente tem que fazer esse esclarecimento. Né? Verdade. Por exemplo, um anjo caído sempre vai ser um anjo caído. Um demônio sempre vai ser um demônio. Agora, um homem sempre vai ser um homem. Agora, depende de quem está constituindo ele como espírito. Sim. Entende? Verdade. Deus. E, ministro, no culto mundial, ontem, o ministro falou sobre Abigail, né? E a função dela como influenciar Davi, por causa da preocupação com o reino que ela teve, né? Influenciar o rei a não pecar contra Deus. E aí o ministro citou Adão e Eva. O que Deus esperava que Eva fizesse, porque ela se alimentava da árvore da vida? Qual seria o procedimento correto dela? Ela deveria chegar no Adão e dizer assim, ó, Adão, aquele cidadão ali está me incomodando, está me provocando, está querendo me seduzir. O que tu acha? Aceito o que ele está falando ou não? E Adão, com sua psique mais rígida, não, vamos aguardar, não vamos cair na primeira. Se ele está mentindo, porque o homem não vai na primeira, a mulher que é mais sensível e frágil. Sim. O homem, não é que todos os homens, geralmente tem homem que é impulsivo também, mas geralmente a têmpera do homem ela é mais desconfiada, mais pé atrás, é mais dura. Eu vou esperar para ver, né? Uma coisa assim. Entendi. Aproveitando essa colocação da Neuza aqui... A mulher não é mais fraca, é frágil. Amém. Sim. Ministro, aproveitando essa colocação aqui e a resposta do ministro, por que Eva não discerniu a malignidade da serpente num momento que não havia pecado nem impureza na alma dela? E Abigail, depois de todo um histórico de maldição hereditária, conseguiu discernir que Nabal, ela cita, né, no versículo, Nabal é o seu nome, filho de Belial. Por que Abigail conseguiu discernir
onde a alma dela estava de forma hereditária uma maldição, né? E Eva não conseguiu discernir, sendo que ela era pura. Tem como compartilhar com a gente sobre esse assunto, ministro? Por isso que o homem, como autoridade, tem que proteger as esposas. Olha só. E as esposas não podem tomar a frente em nada. Ela tomou a frente. Tá aí o pecado, então tá aí a abertura, né? E a mulher, sendo mais frágil, ela vai acreditar mais fácil nas coisas, vai ficar mais enganada mais fácil. Entendeu? Sim. Então o erro foi esse, ela saiu na frente dele. Saiu fazendo as coisas independente dele, da autoridade. E aí, quando isso acontece, aí é o caos, né? Porque ela fica totalmente vulnerável e o homem vai ser atingido igual também. Olha só, viu? Tá, então, colocação, Neuza. E ainda seguindo essa linha aqui, ó, em Gênesis 3,16, o Senhor finaliza a maldição sobre Eva dizendo: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso quer dizer que antes da queda não era assim, ministro? Não precisava ser decretado desta forma, porque havia espírito e vida neles. Aí tudo era perfeito já. Uhum. Então por que Deus teve que dizer? Porque agora entrou a rebelião no coração. Agora precisava o decreto. Entende? Uhum. Mas antes não, os dois estavam puros e no espírito. Né? Sim. Mas agora se fazia a mesma coisa. Por quê? Por que Deus mandou a lei se tinha a promessa? Uhum. Porque os homens não iam suportar o prazo de até chegar na hora da promessa de se manter limpos, mais ou menos limpos na presença de Deus. Puxa vida. É. O ministro também comentou numa das mensagens, que eu achei bem interessante, né? Porque a gente também é usado como instrumento na mão de Deus para realizar a cerimônia do casamento. E o ministro fez um comentário que muitas vezes está fazendo aquele cerimonial do casamento e Deus está mostrando que tanto o marido como a esposa não entenderam o propósito do casamento, né? E a pergunta é essa, ministro. A maioria acontece assim. Pois é, o ministro comentou. A pergunta é essa. Quase todos que casam na igreja são carnais, conhecem a verdade, mas não vivem nem querem viver. Como mudar essa questão, ministro? Não, isso aí só Deus pode mudar, meu irmão. Isso aqui não tem o que fazer. Né? Isso é uma questão de processo de santificação. E tem uma coisa, Deus sempre permitiu que os carnais se casem. Entende? E sempre vai permitir, porque senão ninguém mais vai casar. Né? Porque não se tem pessoas prontas. E não é esse o propósito de Deus, que a pessoa fique santificada para casar. Não. Senão também o batismo tinha que se santificar para batizar. Tá certo. Né? Não, eles vão depois juntos estudando a palavra, eles vão se santificando, um ajudando o outro. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito. Não é que os dois vão ser perfeitos para poder casar, isso não existe. Mas que dentro do casamento haja um interesse mútuo de arrumar tudo de acordo com a doutrina do Senhor. É isso. E às vezes o que eu vejo é que não tem esse entendimento nenhum e um olha para o outro achando que achei o meu gênio da lâmpada maravilhosa, vou dar uma esfregadinha e todos os meus desejos serão satisfeitos. E aí depois o que acontece? O gênio não sai de dentro da lâmpada e não vai funcionar. No reino não tem como só esfregar a Bíblia, né? Tem que papirar ela mesmo e comer, né, ministro? É porque os dois estão esperando ganhar e o espírito e a vida é escassa nos dois. O que vai fazer, gente? Tá certo. Só Deus. Mesmo. Ministro, João 15,16 diz que foi o Senhor que nos escolheu. O marido que escolhe a esposa. Isso é uma regra? E quando a mulher quer escolher o marido? Explique para nós. Explique para nós isso. Que a igreja está querendo Cristo. Que bom, né? Oh, Senhor Jesus. Olha, isso não é uma regra, vou dizer para você.
No meu entendimento, não é uma regra. Mas, geralmente, ocorre dessa forma. Tá? E eu lembro de uma situação muito sábia, que não configurou um pedido de casamento da mulher, mas deixou uma brecha para pensar. Foi a própria Abigail. Olha, quando tu estiver lá, tu vencer essas barreiras todas, lembra-te da tua serva. Na verdade, foi um pedido de casamento indireto, muito subjetivo e muito inteligente. Né? Muito no espírito, né? Ela não quebrou o princípio espiritual, né? Mas ela deixou o caminho aberto para que, se um dia a autoridade quisesse, ela tinha já consumado o desejo no coração dela de recebê-lo. Olha só. Olha que coisa mais sábia e perfeita, né? Tá certo. Ministro, são 9 horas e 49 minutos, mas nós temos ainda 2 colocações aqui, vamos ver se dá tempo. Mas diz assim, ó, filhos insubmissos, como os pais devem agir quando os filhos são pequenos e adolescentes? Tem que pregar a palavra só. Tem que fazer ele se acostumar com a palavra, gostar da palavra e buscar a palavra. Não tem outra saída. Não tem oração. Sem palavra não vai funcionar também. Mas a oração faz Deus levar as pessoas para a palavra. Para isso, sim. Tá certo. Então não tem outras coisas para fazer. É a oração e a palavra. Tá certo, Deus. Ministro, uma pergunta ainda que nós temos aqui. A unidade da fé é consequência de uma obediência ao Senhor. Isso representa crescimento de vida, ministro? Sim, a obediência tu anda no Espírito. Se tu anda no Espírito, dá certo qualquer pessoa. E tu sempre vai ter unidade. Mesmo que uma pessoa no Espírito se jogue num ambiente onde não tem pessoas espirituais, ele vai fazer com que muitos venham ser espirituais por causa do modelo que ele vive. É. Isso aí é que nem assim uma contaminação, no bom sentido, né? Se ali tem 20 pessoas, tem 2 no Espírito. Os outros, a tendência é vir para o Espírito, porque é mais forte e venceu na cruz os demônios. É. Tá certo. Então, se as pessoas firmar na verdade, eles vão ser abençoados. Amém. Ministro, então estamos encerrando aí a programação, né? Queria pedir para a Neuza fazer as considerações de agradecimento. Ministro, vontade a gente tem de continuar o assunto, né? Porque é um assunto assim bem pertinente para esse momento e para todos os momentos, e a gente não está formado nesse comer dessa mesa. E quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que está distante ainda, né, daquilo que Deus quer. Mas agradecemos a Deus pela tua presença, pela paciência, né, que também Deus opera aí em ti, porque são várias rádios, graças a Deus, no reino, e as perguntas, às vezes, elas coadunam, às vezes elas entram na mesma, né, sintonia, mas que Deus dê graça para o ministro. Essa semana vai ser bastante tratado esse assunto, e é um assunto que dá pano para manga, né? É um assunto que é vasto. Orem por mim. Amém. Não é fácil. Não é fácil. Mas amém, ministro. Então, Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação, né? E seguimos aí Novas do Reino, já com programação aí, nova equipe, né? Novos quadros aí, enriquecendo aí nossos momentos com o Senhor. Que Deus abençoe, ministro. Amém. Que Deus abençoe a todos. Agradecido aí pela participação. Ok. 9 horas e 52 minutos, gente, uma bênção sempre, né? A participação do ministro trazendo sempre esse aprofundamento sobre temas, assim, que de uma certa forma são bem polêmicos, né? A respeito de autoridade, de submissão. Ainda existe uma confusão muito grande, né, Neuza, no meio do cristianismo, assim, sobre esses assuntos, né? Mas a gente agradece a Deus aí por essas oportunidades, né, Neuza? É verdade. A editora Vento Sul, ela tem... Gente, assim, nós precisamos descobrir essa riqueza, né? A gente vê nos testemunhos, até no culto em Cachoeira ontem, testemunho de irmãos nossos exaltando esse material, né? Aquilo que antes nós recebíamos da vida do ministro, foi tudo compilado em material, tá tudo certinho, tá tudo já editado, né? E são assuntos assim que a gente precisa revisar. A editora dispõe para nossos ouvintes aí da FM, né? Que nós temos essa ampliação assim do reino que é a FM, graças a Deus por isso. E nós queremos dizer para você que você entre na loja virtual
da editora Vento Sul. E lá você vai se deparar assim, com a dica da semana, que foi esse seminário maravilhoso. Fala bastante para a família, atende aquela necessidade primária que a gente tem. Primeira coisa que você precisa saber, não se desespere, você tem que entender qual é o propósito de Deus para o casamento, para esses filhos, né? Tudo tem resposta e, graças a Deus, tem solução, né? Então, essa solução está aí nesses materiais, nesses seminários que a gente recebe ao longo do tempo e, com certeza, quem pratica, desfruta. E isso é maravilhoso. Que legal. 9 horas e 54 minutos. O programa Novas do Reino já está no ar aí, trazendo muitas novidades para você, mas quero deixar um abraço aí para o pessoal que participou aqui pelo Facebook. Wilson de Souza Figueiró, falando que o legalismo entrou e tomou conta. É isso aí. Wilson de Souza Figueiró, a graça abundou, mas de repente lobos vorazes entraram no meio da igreja e os irmãos retrocederam. Infelizmente, né, isso é um fato. Janaína Barbosa, compartilhem. Kênia Freitas Junqueira, muito bom dia a todos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. 1 Coríntios 13, graça, paz e amor. Agora falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Grande abraço para o pessoal do Sul. A Igreja na Galáxia recebeu o de pronto Evangelho. Wilson e Michael Felipe dizendo bom dia, amados irmãos, né? Muitos comentários aqui, a gente fica muito feliz pela participação de todos, não vai dar para comentar todos os comentários aqui, mas fica aí uma dica para você depois lá na reprise, né? Vai lendo ali os comentários, porque isso realmente traz um crescimento espiritual muito grande para nós. Olha só, o que me fez declinar para o Evangelho do Reino foi uma mensagem sobre submissão. Essa mensagem foi tão tocante para mim que na época eu copiei essa mensagem e espalhei pela casa toda para não perder. Que legal aí, né? Cláudia Caetano aqui também participando. É uma dica, né? Uma dica bem legal. Gente, ficamos por aqui. Deus abençoe. E amanhã, a revisão da Escola do Reino. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para a sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão.
Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.